Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos aí em casa e não podemos perder tempo, né? Vamos lá então. Hoje nós preparamos aí para vocês o módulo 4. O módulo 4 da nossa química, ele trata sobre o estado gasoso, né? Então só lembrando vocês aqui rapidinho, os estados físicos da matéria que são importantes para vocês: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A gente aprendeu que dois fatores influenciam nessas mudanças de estado, que é a temperatura e a pressão. Portanto, a nossa aula de hoje, nós vamos nos concentrar sobre o estado gasoso. Mas por que estudar o estado gasoso? Porque muitas reações químicas, inclusive as mais rápidas, acontecem no estado gasoso. Então a gente tem que compreender bem esse estado aí para entender as reações químicas. Esse assunto, uma parte dele está em comum com a física, né? Só que lá na física eles se preocupam bastante com uma outra parte, que é trabalho, etc. Mas esse núcleo básico aqui serve para as duas. Então você tem chance aí de gabaritar questões de química e física nessa parte aí geral aqui do comecinho do estado gasoso, tá bom? Então vamos lá, o seguinte: primeira coisa para falar para vocês, para lembrar com vocês, é a teoria cinética. Esse cinético aí vem de movimento. Então a gente tem que entender como é que estão as partículas do gás. Primeiro, a partícula do gás é o que, professor? É um átomo? É uma molécula? Bom, geralmente nós temos moléculas, né? A não ser que nós estejamos trabalhando com gás nobres. Gás nobres não formam moléculas, então nós vamos ter átomos. Então, para a gente não ficar diferenciando átomo ou molécula, a gente acaba falando partícula gasosa, que pode tanto ser molécula como com os átomos isoladamente, tá? Mas o que é importante, vocês observam no dia a dia que os gases, eles geralmente estão comprimidos, eles estão dentro de frascos, né, sob pressão, ou a gente pensa no gás de cozinha, que ele está liquefeito ali dentro do botijão, e a gente vai cozinhar, abre o registro, acende e ele passa para o estado gasoso, né? Mas e esse estado gasoso? Como é que a gente tem que entender ele? A gente não está vendo, não é palpável, né? A gente tem que entender o comportamento. Então, a teoria cinética diz o seguinte, que as partículas estão em constante movimento, e esse movimento é sempre retilíneo. Então, a gente diz que as partículas estão em movimento caótico, né? Caótico, que seria desorganizado, né? Mas sempre retilíneo. Então, as partículas do gás, elas se chocam com as paredes do recipiente, elas se chocam entre elas, né? E esse choque, exclusivamente aqui pensando nas paredes do recipiente, a gente gera uma força importantíssima chamada de quê? Chamada de pressão, né? Que é uma das variáveis de estado. Então a gente diz que pressão é uma força sobre uma determinada área. Então o que gera uma pressão de um gás? Justamente isso, os choques das moléculas com as paredes do recipiente que contém esse gás. Consequentemente, né, esse gás, quando é comprimido, ou seja, diminui o volume, o que acontece? Os choques acabam ficando mais concentrados nas paredes do recipiente, aumentando a pressão. Temperatura também. Temperatura o que faz? A agitação, aumenta o grau de agitação das moléculas. Então, se as moléculas ficam mais agitadas, elas vão gerar o quê? Mais pressão. Então, esse raciocínio que a gente tem que ter. E aproveitando, então, essa teoria cinética vai influenciar várias coisas sobre o gás, a gente tem que ver as variáveis de estado, né? Então, as três variáveis que atuam sobre o estado gasoso, né? Nós podemos ter as três atuando conjuntamente, né? A pressão, a temperatura e o volume, ou podemos ter, é claro, essas variáveis atuando isoladamente. Isso gera as leis de transformação gasosa, gera uma equação geral ou as transformações conhecidas como isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas, tá? Então, o que interessa para a gente aqui? Saber que pressão é uma força sobre área, consequentemente, se a gente pensa, então, na mulher de salto alto, andando lá, né? Ou mulher de salto alto, andando numa rua de terra, e aí a gente pensa no elefante, né? Quem tem mais dificuldade de andar na rua de terra? O elefante ou a mulher de salto alto? Então vamos pensar na força sobre área, né? A força-peso do elefante é enorme, só que divide essa força-peso em 4 patas, né? Bem grandonas lá, que distribui essa força-peso. Consequentemente vai ter muita dificuldade de andar na terra. Já a mulher de salto alto, o que acontece? A força-peso é menor, só que a área do salto é bem pequenininha, então o que vai acontecer? Aumenta a pressão, certo? Então a gente tem que pensar nisso, que pressão é força sobre área.
Então, se você pensa, geralmente, diminui o volume, aumenta a temperatura, você pode alterar a pressão exercida de um gás, ok? Temperatura, então, mede-se grau de agitação aí das moléculas, das partículas. A gente tem várias escalas, você já viu em física, mas a gente vai usar aqui Kelvin. Para quem não lembra, o Kelvin, né, é só você pegar o grau Celsius, que a gente é acostumado, e somar o valor de diferença das escalas, que é 273, sempre esse valor fixo. Então lembra, quero transformar Celsius para Kelvin, eu tenho que somar sempre 273, ok? Nos exercícios isso é importante. E o volume, a gente pode ter as unidades de volume, metro cúbico, centímetro cúbico, né, que vale ml, mas a gente vai usar aqui como volume litros, tá? Depois treinar, quem já esqueceu um pouquinho aquelas conversõezinhas de unidade, compensa treinar aí os exercícios para vocês pegarem em prática, tá? Eu aconselho vocês, na hora das equações, utilizar então a pressão aqui em ATM, né? Em ATM, utilizarmos a temperatura em Kelvin e o volume em litro, tá bom? Certo? Aí você diz o seguinte, mas imagina que eu não tenho. Qual fator atuou sobre o gás? Você vai ler lá no exercício. Então, se ele fala lá, foi alterada a pressão, o volume e a temperatura. Como é que eu vou fazer para calcular uma nova pressão, um novo volume, uma nova temperatura? Então, eu vou começar ensinando para vocês a equação geral. Porque com a equação geral, a gente não precisa decorar um monte de coisa. Vai ficar bem fácil. Quer ver? Imagina, esse 1 aqui, ó, esse índice 1, significa a situação do início. Aquele gás lá naquele primeiro momento que eu estou observando. Então ele vai estar numa determinada pressão, vai ter um determinado volume e vai ter uma determinada temperatura. Lembro vocês que, vai esquecer, o volume ocupado pelo gás é o próprio volume do recipiente. Então quando ele diz que tem um cilindro de 10 litros, qual é o volume do gás? Ele ocupa todo o cilindro, 10 litros, ok? Outra coisa importante que vocês não podem esquecer é que quando eu vou abrir um cilindro, se tiver o nível do mar, por exemplo, aí você abriu o cilindro, o gás foi embora, professor, a pressão lá dentro ficou zero? Não, a gente não pode esquecer que existe pressão atmosférica. Então, quando o frasco está aberto, a pressão exercida sobre o gás é a pressão atmosférica, que é de 1 atm. Se tiver o nível do mar, se não disser nada no exercício, você considera 1 atm, ok? Vamos seguir então. Índice 1 para a situação inicial, índice 2 para a situação final. Qual é a equação que relaciona tudo isso? Pressão, volume e temperatura. Essa aqui, alguns chamam de PVT por rotor, tá? Para guardar. Então, você fala assim, então ele vai me avisar a pressão 1, volume 1, temperatura 1, a pressão 2, volume 2, quer saber a temperatura final? É possível. Então, você vai deixar aqui uma incógnita. Então, agora aqui é só fazer continha, tá? Na equação geral. Agora você fala assim, professor, e quando ele fala lá que é isotérmica, uma transformação isotérmica? Então, só lembrando vocês que o iso é igual, o térmico fica fácil. O que é uma transformação isotérmica? É aquela que não houve variação da temperatura. A temperatura ficou constante. A temperatura ficou constante, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que decorar uma equação para isso? Não. Olha para cá agora, com bastante atenção. Dá uma respirada aí. Dá uma respirada e olha para mim aqui, ó. Tá? Quando ele disser para você que a transformação é isotérmica, e a temperatura não está variando, você vem aqui na equação geral e corta a temperatura, T1 e T2. Ela é constante, ela vai influenciar no cálculo, tá? Multiplicou, depois dividiu, né? Então, o que você vai? Vai para a equação geral, falou que a isotérmica corta. O que sobrou? Sobrou que P1, V1 é igual a P2, V2. Professor, quanta equação aí, quanta fórmula? Não, tá? É a mesma, eu só cortei a temperatura. E aí, quanto que vai ser isobárico? Bom, do grego lá, baros, né? Pressão. Então, a isobárica vai ter pressão constante. E agora? Você vai falar, como é que eu faço? Pressão constante, vou cortar P1 e P2. Então, vai ficar o quê? V1 sobre D1 é igual a V2 sobre T2. Não vou usar a pressão, foi constante. Ficou fácil? Ficou, né? Isovolumétrica. Olha o nome novo que pode aparecer para você. Isocórica, é sinônimo, tá? Isocórica. Isocórica é o mesmo que isovolumétrico. O volume não está mudando. Então nós vamos pegar o que aqui? Pressão 1, né? E aí, o
volume entra? Não, cortei. Sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Sobre T2. Tá? Então você percebeu que dessa equação geral, dominando a equação geral, eu consigo fazer as transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas. Tá bom? Aí você fala assim, e se caiu uma questão teórica, ele fala que aumentou isso, diminuiu aquilo. Bom, você pode colocar valores ou pode usar um macetinho, que é muito legal, eu gosto dele, que é você imaginar uma seringa com ar. Então, imaginou uma seringa com ar, você tirou o ar da seringa, né? Tá lá a seringa, você tira a agulha também, tá? Tira a agulha e fechou a seringa. Né? A gente sabe que na seringa tem um êmbolo, que é aquela parte que a gente aperta, que tem a borrachinha. Né? Quem já brincou com seringa vazia aí, né? Quando pequeno, né? Sabe aí o que eu estou falando. Que não precisa ter medo, não, que ninguém vai tomar injeção. Tem ar, tá? Então imagina que tem o ar aqui dentro. Aí você fala assim, o ar, professor, é uma mistura gasosa. Então a gente pode aplicar esse conhecimento aqui no exemplo da seringa. Se você tampar aqui dentro com ar, todo mundo sabe que se eu fizer força aqui e apertar, essa borrachinha, ela vai descer até um certo ponto. Depois vai ficando difícil de apertar. O que está acontecendo? Se aqui estiver tampado e eu apertei o êmbolo, o que acontece? Vai diminuir um pouquinho o volume. Olha só que legal. Então a gente acabou de entender que toda vez que eu aumentar a pressão, o que é aumentar a pressão? Fazendo uma força. O que vai acontecer com o volume do gás? Vai diminuir o volume. Então aumenta a pressão, diminui o volume. Mas na hora da questão lá eu não sei responder, eu fico confuso. Lembra da seringa, né? Aí ele vai falar lá na teórica. Toda vez que você aumenta a pressão sobre um gás, sobre a temperatura constante, o volume aumenta. Não, o volume o quê? Diminui. Então a gente percebe que pressão e volume são inversamente proporcionais, certo? Aí você fala assim, beleza, gostei disso aí. Aí se diminuir a pressão, aumenta o volume. Então diminuir a pressão afrouxou a pressão sobre as moléculas, o volume vai aumentar, uma dilatação do gás aí, certinho? Beleza? Aí você fala, só serve para isso, né? Esse aqui seria a isotérmica, né? E a isobárica, como é que seria o macete aqui? A gente não mexer com a pressão, né? Não mexer com a pressão. Bom, eu não mexi com a pressão, mas eu vou ter influência de temperatura e volume. O que você tem que imaginar? Você tem que imaginar que toda vez que você aumentar a temperatura, o que acontece? Não aumenta a agitação das moléculas? Aumenta. Então, se aumenta a agitação, você vai ter que, essas moléculas o quê? Ocupando maior espaço, né? Você vai ter um maior espaço ocupado. Então, você imagina, você aumentou a temperatura, o que vai acontecer? Agora, diretamente proporcional. Aumenta o volume, né? Agora, não entendi assim não, professor, isso aí ficou complicado. Imagina se colocasse uma vela acesa aqui e começasse a esquentar o ar dentro da seringa. Você concorda que esse êmbolo aqui, ele iria gerar no começo um aumento de pressão, só que é isobárico. Para não aumentar a pressão, o que acontece? A borrachinha ia subir. É mágica? Não, teve uma dilatação das moléculas, né? Então, se você aumentar a temperatura, olha só, o que acontece com o volume? Aumenta, tem uma dilatação. Quem já jogou vidro fechado no fogo, assim, fogueira, sabe o perigo que é, né? O negócio vai lá dando, só tem ar dentro do vidro lá, fechado, só tem ar. Vai esquentando, aquele ar vai o quê? Tenta dilatar o vidro, não acompanha e explode, né? Então, tem a ver com a lei isobárica, ok? Você fala aí para isovolumétrica, não posso mexer o volume, quero lembrar. Tá, beleza, você quer lembrar? Tá, então volta na seringa, não pode mexer o volume. Então o que acontece? Esse êmbolo aqui não pode mexer. Você dá um jeito de prender ele, imagina que tivesse aqui um parafusinho, prendeu. Ele não vai subir nem descer. Falar, legal. E o que eu faço? Aumenta a temperatura. Bota a vela aqui. Isso aqui teria que subir, não teria, baixinha? Teria, professor, porque esquentou aqui, dilatou, teria que subir. Mas está presa. E agora? Vai aumentando a pressão. Pode até estourar essa seringa aí. Então, a gente já sabe que se o volume não mudar, quando eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Olha que legal esse macetinho da seringa.
dá para resolver uma pancada de questões teóricas sobre gás. E se precisar calcular, a gente joga nas formulinhas. Lembra da equação geral e depois, né, joga nas formulinhas. Ok? Beleza? Ah, professor, e se for diminuir a temperatura? Aí você inverte tudo. Diminuiu a pressão, aumenta. Ah, então você lembra o seguinte: só a isotérmica é inversamente proporcional. Olha só, as outras são diretamente proporcional. Aumenta uma coisa, aumenta outra. Aumenta uma coisa, aumenta outra, né? Só a primeira, a isotérmica, é que é inversamente proporcional. E na parte de gráfico também você vai lembrar disso matematicamente, ok? Nós vamos fazer os exercícios do nosso módulo 4 aí, né? E eu estou à disposição de vocês lá no nosso Classroom do Google para resolver as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima, um abraço!